O que de fato faz com que um ato seja um crime? É só a ação em si ou tem algo a mais por trás? Nesta análise, a gente vai mergulhar na estrutura de um crime segundo o Código Penal brasileiro e vamos ver que a coisa é bem mais complexa do que parece. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se uma ação, que à primeira vista parece um crime, na verdade não for? A lei é cheia de detalhes, de poréns, e é exatamente aí que a gente vai entrar. Ok, para a gente entender isso na prática, vamos acompanhar uma história. Conheçam o seu Aloísio. Ele tem 81 anos e mora sozinho num lugar que, digamos, não é dos mais tranquilos. Imagina a cena. É madrugada. Silêncio total. De repente um barulho. O portão sendo arrombado. Ele olha pela janela e vê uma pessoa lá no quintal, no escuro, segurando alguma coisa que parece uma ferramenta ou uma arma. O coração dispara, claro. E aí, no calor do momento, temendo pela própria vida, o seu Aloísio pega uma arma antiga que tinha em casa e atira. Uma vez só. A pessoa que estava no quintal cai no chão. E agora? Ele cometeu um assassinato? Bom, a resposta não é tão simples quanto parece. Antes de a gente julgar a intenção do Aloísio, a lei nos obriga a dar um passo atrás. O primeiro pilar de qualquer crime é estabelecer uma ligação direta, um elo, entre uma ação, ou até a falta de uma ação, e o que aconteceu no final. É aqui que entra o artigo 13. Ele basicamente pergunta o seguinte: sem essa ação, o resultado teria acontecido? É o teste do e se. Sem o tiro do Aloísio, a pessoa teria caído? Parece óbvio, né? Mas essa é a base de tudo. A lei precisa dessa conexão clara para começar a conversa sobre responsabilidade. E o interessante é que não fazer nada também pode ser a causa de um crime. O direito penal não olha só para o que a gente faz, mas também para o que a gente deixa de fazer quando tinha a obrigação de agir. Seja por causa da profissão, como médico, por ter assumido um compromisso, como a babá, ou por ter criado o risco, como motorista. Certo, já estabelecemos a causa. Agora vamos para um outro nível de análise. A lei quer saber o que se passava na cabeça da pessoa. Foi de propósito? Foi sem querer? Essa é uma divisão fundamental, que muda tudo. E aqui estão as duas grandes categorias: doloso e culposo. No crime doloso, a pessoa queria aquele resultado ou, no mínimo, assumiu o risco de que ele acontecesse. Já no culposo, não tinha intenção. O resultado aconteceu por uma falha, por um vacilo, imprudência, negligência ou imperícia. E, claro, a punição para cada um deles é bem diferente. E essa situação aqui? A pessoa tem toda a intenção do mundo de matar alguém, mas usa um método que simplesmente não funciona. O artigo 17 chama isso de crime impossível. Se o meio usado não tem como funcionar de jeito nenhum, tipo usar açúcar achando que é veneno, a lei entende que não houve um perigo real, e se não houve perigo, não tem crime para punir. A jornada de um crime nem sempre chega até o fim. A lei também precisa analisar o que acontece quando alguém começa a fazer alguma coisa, mas por algum motivo para no meio do caminho. A diferença entre crime consumado e tentado é bem clara. No primeiro, o plano deu certo, o objetivo foi alcançado. No segundo, a pessoa começou a executar, mas alguma coisa externa impediu que ela terminasse. A punição para a tentativa, claro, é menor porque o resultado final não aconteceu. E olha que interessante, a lei praticamente incentiva a pessoa a mudar de ideia. Se alguém desiste voluntariamente no meio do caminho, ou se, depois de ter feito algo, age para impedir o resultado, a lei dá um benefício enorme. A pessoa não vai responder pela tentativa do crime maior, mas só por aquilo que ela já tinha feito. E agora a gente chega no ponto mais curioso de toda essa análise. Existem situações em que todos os elementos parecem estar ali, a causa, a ação, o resultado, mas no final a lei olha e diz: aqui não há crime. O nome disso são as excludentes de ilicitudes, lá no artigo 23. São basicamente 4 cenários em que uma ação, que normalmente seria crime, é considerada legalmente justificada. É a lei reconhecendo que a vida real é muito mais complicada que um livro de regras. A legítima defesa talvez seja a mais famosa dessas justificativas. O artigo 25 diz que é permitido usar os meios necessários com moderação para se defender de uma agressão injusta que está acontecendo ou prestes a acontecer. Isso vale tanto para se proteger quanto para proteger outra pessoa, como nesse exemplo do agente de segurança. Isso nos leva a uma pergunta essencial. A legítima defesa parece fácil de entender quando a ameaça é real. Mas, e se a pessoa só achava que estava sendo ameaçada? E se tudo foi um grande engano? Com essa pergunta na cabeça, vamos voltar para aquela noite escura na casa do seu Aloísio. A adrenalina começa a baixar, o silêncio volta e ele vai até lá fora para ver o que aconteceu. E aqui vem a reviravolta trágica da história.
Não era um ladrão. Era o Miguel, o eletricista do bairro. Ele tinha voltado para consertar a energia que tinha caído. A ferramenta na mão dele era provavelmente um alicate. O Aloysio cometeu um erro terrível, baseado nas circunstâncias que ele viu. É exatamente aqui que entra uma figura jurídica chamada legítima defesa putativa. A lei entende que, se o erro foi plenamente justificado pelas circunstâncias, a noite, o bairro perigoso, o portão quebrado, a pessoa com o objeto na mão, o Aloysio, agiu acreditando de verdade que estava se defendendo. E essa é a resposta para o nosso quebra-cabeça do início. Apesar de ter causado uma morte, a lei, ao analisar que o erro dele foi justificável, o considera isento de pena. Ele não agiu querendo matar uma pessoa inocente, mas sim para se defender de uma ameaça que, na cabeça dele, era 100% real. No fim, a anatomia de um crime é muito mais complexa do que parece. Não dá para olhar só o resultado final. É preciso analisar toda a cadeia de causa e efeito, a mentalidade por trás da ação e, o mais importante, se existia uma justificativa razoável para aquele ato ter acontecido. No final das contas, o direito penal é essa tentativa de trazer uma lógica, uma ordem para situações que são caóticas, imperfeitas, humanas. Casos como o do Aloysio mostram como isso é difícil. A vida é cheia de tons de cinza. A lei nos dá uma resposta, mas a reflexão sobre o que é justo e o que é um erro, essa continua.